Olá, eu sou Heitor Augusto do Polo de João Pessoa e estou aqui para responder as 3 questões do Exercitando da aula 7 de Literatura Brasileira 4. A atividade trata do poema Graciliano Ramos, de João Cabral de Melo Neto, e são 3 questões sobre esse poema. A primeira delas é sobre o uso dos 2 pontos no título. O porquê desses 2 pontos. É como se fosse uma tentativa de definição de Graciliano Ramos, que João Cabral de Melo Neto faz. Quando a gente associa isso ao que está exposto no corpo do poema, fica fácil entender, porque no poema ele fala mais ou menos da forma de escrever de Graciliano Ramos, então faz sentido que ele tenha a intenção de fazer uma definição de Graciliano Ramos. E o uso dos 2 pontos que a gente faz é esse mesmo. Quando você coloca 2 pontos, geralmente você vai fazer uma exposição daquilo que veio anteriormente. Então, o poema... Isso aí a gente já entra na segunda questão, do Exercitando, que é explicar o porquê do poema ser metalinguístico. Primeiro, por esse título, né, que usa... uma coisa é metalinguística quando ela usa o código para explicar o próprio código. Consegui ver essas duas formas pelas quais o texto pode ser dito metalinguístico. Primeiro, porque no título ele faz esse uso dos 2 pontos para passar essa impressão de que ele vai fazer uma definição de Graciliano Ramos. Pelo título se chama Graciliano Ramos. E em segundo lugar, porque as partes do poema falam de como Graciliano Ramos escreve. Então ela é o código falando do código. O poema de João Cabral de Melo Neto fala da forma como Graciliano Ramos costumava escrever. E quem leu Vidas Secas, eu estou até aqui com o meu livro de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é uma versão bem antiguinha, que eu consegui no sebo. Eu adoro Graciliano Ramos, e quem leu Vidas Secas, quando lê esse poema de João Cabral de Melo Neto, imediatamente se lembra do romance de Graciliano Ramos. As imagens que João Cabral de Melo Neto pinta e a forma como ele fala realmente da forma de Graciliano Ramos escrever é bem fiel àquilo que a gente experiencia quando lê Graciliano Ramos. E a terceira questão, ela pede que a gente explique essas 4 partes do poema, que de certa forma elas sim correspondem a esses 4 aspectos da escrita de Graciliano Ramos, que sejam na primeira parte, quando ele que começa assim: falo somente com o que falo. Essa parte estaria relacionada ao estilo de Graciliano Ramos escrever. Por quê? Falo somente com o que falo, ou seja, quais são os tijolos linguísticos que Graciliano Ramos usa para construir os seus textos. Isso é o com o que ele fala. As escolhas linguísticas, essas escolhas estilísticas, né, que essa primeira parte fala. Ela fala com as mesmas 20 palavras, girando ao redor do Sol. Por que girando ao redor do Sol? Porque o Sol, nos textos todos de Graciliano Ramos, é um elemento muito presente. Essa segunda parte, falo somente do que falo, seria a temática, de que fala Graciliano Ramos. Falo somente do que falo, do seco e de suas paisagens, nordestes debaixo de um sol. Exatamente isso. Os textos de Graciliano Ramos giram em torno, a temática sempre gira em torno do sertão, do nordeste, da aridez, que de certa forma reflete, tem uma relação dialética com o povo, que o povo é árido por causa do ambiente, o ambiente reflete o homem reflete o ambiente.
essa terceira parte do poema, falo somente por quem falo. Por quem Graciliano Ramos fala seria a função. Por quem existe nesses climas condicionados pelo Sol. Ou seja, de certa forma, quando o Graciliano Ramos fala sobre o nordestino, ele está dando voz ao nordestino, porque além dele ser nordestino, ele viveu nos sertões, foi prefeito lá de uma cidadezinha no Alagoas, e ele era um homem simples, ele conheceu a dificuldade de se viver num ambiente que passa as necessidades que o Nordeste passa, e isso está relacionado à função da escrita de Graciliano Ramos. Tinha um caráter de denúncia também, de fazer conhecer, fazer o eixo sudeste, que era o eixo, ainda é, né, hoje é o eixo culturalmente dominante do Brasil, fazer conhecer aquele homem que vive, que existe nesses climas, né, como fala nessa segunda parte. E na quarta parte, falo somente para quem falo. Não é qualquer pessoa que, por exemplo, um gaúcho que nunca teve contato com a linguagem do Nordeste, com as coisas específicas da cultura do Nordeste, ele vai ter uma leitura muito diferente do romance de Graciliano Ramos, porque Graciliano Ramos fala para quem ele fala, como diz aqui no poema de João Cabral de Melo Neto. Ele tem um destinatário. Você precisa conhecer, você precisa ter um certo repertório cultural do Nordeste para entender de que exatamente Graciliano Ramos está falando. Então, eu acho que eu respondi todas as 3 questões do Exercitando, e é isso. Até mais.